Nesses últimos dias, temos dado nos nossos trabalhos bastante ênfase a questões como o pecado e a obediência. Em Mateus 17, versículo 24, nos diz assim a palavra de Deus: quando chegaram a Cafarnaum, os coletores da didragma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: vosso mestre não paga a didragma? Pedro respondeu: sim. Ao entrar em casa, Jesus antecipou-se-lhe, dizendo: que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Como ele respondesse dos estranhos, Yeshua lhe disse: logo, os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar e joga o anzol. O primeiro peixe que te subir, segura-o e abre-lhe a boca, acharás aí um estáter. Pega-o e entrega-o a eles por mim e por ti. Aqui nós temos um outro caso que sobressalta aos nossos olhos a questão de uma ordem e a obediência. Não vou entrar nos detalhes da questão de se era lícito a cobração dos impostos, pelo templo, visto que o templo a que se refere aqui já não existia, que se refere à lei, já não existia mais, né? Isso está em Êxodo capítulo 30, do verso 11 ao 16, né? Deus ordena a Moisés que fizesse um censo e todo cidadão com mais de 20 anos deveria pagar meio ciclo, se eu não me engano, como tributo ou imposto pelo templo. Pois bem, nós temos aqui um caso em que se dá em um período que nós sabemos em que Israel era vassalo de Roma. Então, os publicanos, que eram sempre pessoas de Israel contratada pelo governo de Roma, temos aquele exemplo claro de Zaqueu, para cobrar impostos. Eram pessoas odiadas, detestadas pelos seus conterrâneos, por estar servindo aqueles que os dominavam. E chegando Jesus e seus discípulos ao território de Cafarnaum, diz a palavra que se anteciparam a Pedro os cobradores e perguntaram a Pedro: o vosso mestre, o mestre de vocês, não paga a didragma? Isso certamente deixou Pedro um pouco numa situação apertada, aquilo que nós chamamos hoje de saia justa. Mas Pedro tinha que dar uma resposta. E uma resposta negativa colocaria o Senhor em uma situação desagradável. Pedro, obviamente, responde sim. Entrando em casa, antecipa-se a Pedro, diz o texto, que o Senhor Deus se antecipa a Pedro e pergunta a Pedro: o que te parece, Simão? De quem recebe os senhores da terra os tributos? Dos nativos, dos filhos, ou dos estrangeiros, ou dos estranhos? E Pedro responde: dos estranhos. Ele diz: bom, logo nós estamos isentos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o teu anzol
e o primeiro peixe que subir, segura-o e abre a boca, acharás aí um estáter. Pega-o e entrega-o a eles por mim e por ti. Toda a história da relação de Deus com o homem está envolvido em diversas questões, mas se não a primeira, uma das primeiras e a principal delas é a questão da obediência. Analisemos, pois, que em outra passagem fica claro que o Senhor tinha uma pessoa que era responsável pela bolsa onde se depositava as ofertas. Este homem era Judas Iscariote. Também está relatado na palavra que haviam pessoas importantes, inclusive mulheres, esposas de políticos e de empresários, que seguiam e serviam a Jesus e seus apóstolos no seu ministério. Portanto, nós entendemos que o Senhor não foi pego de surpresa sem dinheiro. A falta de dinheiro não era problema. É maravilhoso nós notarmos que o Senhor, como o Filho de Deus, vai aproveitar, como sempre faz, a oportunidade para dar o exemplo como melhor se pode e se deve fazer para obedecer ao Senhor. Ele diz a Pedro: Pedro, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que te subir, segura-o, abre a boca e acharás aí um estáter, e entrega a eles por mim e por ti. É muito importante nós destacarmos a frase que está aqui na tradução que eu estou lendo, em relevo, em destaque: acharás aí um estáter. Uma das moedas mais valiosas, uma das moedas mais altas, de valor monetário mais alto no território de Israel. Pagaria o imposto por Pedro e por Yeshua, e ainda certamente sobraria troco, mas o Senhor não menciona, como quem diz, e deixa o troco para ele. Eu imagino Pedro indo ao mar, jogando o anzol, e vindo o peixe, ele faz tal como o Senhor lhe ordenara e acha ali aquela moeda. Sabemos que o texto não está tratando da misericórdia de Deus pelos peixes. Ela existe, mas Deus fez os peixes também, como na cadeia alimentar, uma maneira de suprir as necessidades alimentares do povo. E o povo de Israel tinha como a sua principal forma de comércio de alimentação o pescado, vindo depois a lavoura. A frase fica em destaque: acharás aí um estáter. O milagre é tão extraordinário que o Senhor não diz só que ao lançar o anzol, Pedro pescará algum peixe, e de alguma forma, em algum dos peixes que ele pescasse, haveria de haver uma moeda de grande valor. Ele ainda define: o primeiro que subir, pega-o, abre a boca e acharás aí um estáter. Quantas vezes pessoas que servem a Deus deixam de receber a sua bênção, porque quando Deus fala algo para ela, dizendo: vá ali e faça assim como eu estou te mandando, e acharás ali a tua resposta, e a pessoa deixa de fazer como Deus mandou. E, portanto, ela não acha o que precisa, ela não encontra a resposta. O milagre é de tamanha importância, porque nós sabemos que o Senhor
não estava querendo, como hoje se faz, usar o seu trabalho, o seu ministério, o seu reino para criar riquezas. Se assim fosse, imaginemos só isso nos dias de hoje. No Evangelho de São Lucas, capítulo 5, no verso 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e depois, sentando-se, ensinava no barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, aleluia, lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pegamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Fizeram isto e apanharam tamanha quantidade de peixe que suas redes se rompiam. Fizeram sinal aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio, e eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. A obediência à palavra de Deus, a obediência a Deus é a coisa mais importante. Ela pode nos custar caro, ela pode nos custar a perda de um cargo, ela pode nos custar a aceitação no círculo de pessoas com quem temos vivido por longo tempo, e nos legar ao ostracismo, e nos legar à solidão. Mas mais importante do que qualquer coisa é obedecer a palavra de Deus, porque é obedecendo que ali eu acharei a bênção que eu tenho procurado, a bênção que Deus tem me prometido. Mas se tão somente eu for aonde Deus mandar e fizer o que Ele ordenar, e ali eu acharei a bênção. A obediência é a coisa mais importante. Pedro se viu naturalmente numa situação constrangedora, apertada. O que eu respondo? O que eu digo? Eu vou dizer que sim. E falou: sim, o mestre paga os impostos. E foram para casa, e chegando em casa, o Senhor não esperou que Pedro fosse consultá-lo. O Senhor não esperou que Pedro fosse perguntar: mestre, como é que a gente faz? Pega ali na bolsa e vai lá pagar o imposto. O Senhor se antecipou a Pedro e disse a Pedro: Pedro, o que te parece? De quem recebem os reis da terra tributos ou impostos? Dos filhos ou dos estranhos? Como ele respondendo: dos estranhos, disse-lhe Jesus: logo os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, joga o anzol. O primeiro peixe que subir, segura-o, abre-lhe a boca, e aí acharás um estáter. Isto é claramente um milagre dos mais brilhantes e extraordinários narrados nas Escrituras Sagradas. Mas para que este milagre, mas para que esta ação se concretizasse, havia uma parte B, que é onde muitas das vezes nós falhamos, é em cumprir a obediência de Deus. Ele diz: vai e faz como eu estou te dizendo, e acharás ali tal e tal coisa. Vai e fala o que eu te mando, e tão somente o que eu te mando, e tu acharás assim o sucesso para o teu ministério.
Mas às vezes as pessoas não querem falar o que Deus manda. Elas querem falar o que causa alegria aos ouvidos dos carnais. O que causa, como disse Paulo, comichão, coceirinha nos ouvidos. E falam coisas maravilhosas. E aí ganham 15 mil seguidores, 30 mil seguidores. Templos de 5 mil pessoas. Ficam ricos. Mas miseráveis, desgraçados, cegos e nus diante do Deus Santo. Nós temos muitos exemplos nas Escrituras. Em 1 Samuel capítulo 15, o Senhor tinha permitido que Israel escolhesse um rei. Israel não queria mais Deus como seu rei, não queria Deus. Ele olhou para as nações e viu aquelas nações com seus reis, homens altos e fortes, opulentos, suas vestimentas decoradas em ouro e pedras preciosas, os seus tronos maravilhosos. Israel falou: poxa, nós temos um Deus que ninguém vê, esse baixinho aí que vive aí andando para lá e para cá, tudo bem que tudo que ele fala acontece. E clamaram por um rei. E Samuel se entristeceu. E Deus disse a Samuel: não fica triste, Samuel. Não é a ti que esse povo rejeitou, mas a mim. Faz o que eles dizem, escolhe um rei para eles. E nós conhecemos essa história. Saul, homem alto, opulento, tal como a cobiça, a volúpia espiritual do povo desobediente, do povo rebelado de Israel, almejava. A palavra de Deus diz que a carne para nada aproveita. O que vale é a sua palavra, porque sua palavra é espírito e vida. No capítulo 15, eu vou ler apenas a palavra de Samuel para Saul, a sentença de Deus para Saul. Mas Samuel, capítulo 22, capítulo 15, verso 22. Mas Samuel replicou: o Senhor Javé se compraz com holocaustos e sacrifícios, como com obediência à palavra de Javé? Sim, a obediência é melhor do que o sacrifício, a docilidade mais do que a gordura dos carneiros. Pecado de adivinhação, eis o que é a rebelião, um crime dos terafins, eis que é a presunção, porque rejeitaste a palavra de Javé, ele te rejeitou, não é mais rei. Mais importante é obedecer do que sacrificar. Deus tinha ordenado através de Samuel: manda que mate Amaleque, manda que mate o povo de Amaleque, que sejam mortos filhos de Amaleque, o cachorro de Amaleque, o gato de Amaleque, o carrapato do cachorro de Amaleque, mata tudo, Samuel, eu não quero que fique nada. Mas Saul achou que sabia mais do que Deus, perdoou Amaleque. Não, eu vou fazer política, porque política é um bom negócio, eu vou deixar o rei viver. E que gado maravilhoso, vai servir para sacrificar para o Eterno. Quando Samuel chegou, escutou aquela festança, Samuel falou: Saul, que barulho é esse aí? O que aqueles gados estão fazendo ali? E por que Amaleque está vivo? Não, eu ouvi a palavra de Deus, disse Saul a Samuel. Mas é que eu escolhi o melhor para Deus. Na sua presunção, Saul achou que sabia melhor do que Deus. Ele sabia como agradar a Deus mais do que Deus teria pedido. E a sentença para Saul foi: a partir deste momento, perdeste a coroa, tu não és mais rei em Israel. Porque obedecer é melhor do que sacrificar.
Nesses dois casos, o apóstolo Pedro nos dá um grande exemplo da virtude, dos benefícios da virtude da obediência. Continuando, o texto diz: quando, a ponto de quase afundarem, à vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, depois da pesca maravilhosa, e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhais medo, doravante serás pescadores de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra, e deixando tudo, eles o seguiram. Pedro obedeceu ao Senhor, levou o barco ao alto mar, lançou as redes. Um pescador experiente, um chefe, um empresário de uma rede, de uma companhia de pesca, com larga experiência em pesca em alto mar. Um homem acostumado com as luas, acostumado com todo o processo de se fazer uma pesca proveitosa. Depois de uma noite fracassada, ele recebe a ordem do Senhor de levar o barco ao alto mar e lançar a rede. Ele diz: sob tua palavra, porque trabalhei a madrugada toda e trabalhei duro e nada pegamos. E aqui de novo, o Senhor diz a Pedro: logo os filhos estão isentos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar e joga o teu anzol. O primeiro peixe que subir, segura-o. 2, abre a boca. E 3, acharás aí um estáter para entregá-los. Entrega-o a eles por mim e por ti. O problema é que nós, os que se dizem igreja do Senhor, corpo de Cristo, estamos mais atrás de multidões, estamos mais atrás da fama. O milagre já não importa mais. Vidas que estão em trevas transferidas para o reino da sua luz não importa mais. Porque nós não vamos mais aonde ele diz: e acharás ali o que eu desejo para meu povo, e acharás ali a bênção que tu tanto tens me suplicado. A obediência à palavra de Deus. Mas, na verdade, o que se faz hoje é que estão substituindo a palavra de Deus para não ter que ser flagrados desobedecendo a mesma, e estão usando subterfúgios, práticas de feitiçaria. E tudo isso no lugar que se diz igreja, e que se diz igreja do Senhor Jesus, cujo nome é Yeshua. Porque não queremos obedecer. O pecado é como uma correnteza forte, uma onda alta, que tenta nos empurrar e nos conter para que não obedeçamos a palavra de Deus. Quanto tem se perdido? Quando olhamos para trás, tempos bem recentes, década de 60 e 70, o sucesso do evangelismo na América Latina e em particular no Brasil. Quando as pessoas, inclusive porque não tinha tanta televisão, não tinha tecnologia, não havia internet,
coisas que estão tirando a atenção do povo de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, principalmente em papel. Quanta gente está pegando o celular para procurar passagem no celular e não sabe nem a fonte do que está lendo, a veracidade do que está lendo, a veracidade do que está sendo dito. Porque nós não queremos mais viver na simplicidade do Evangelho, de obedecer à voz de Deus. O Senhor podia dizer a Pedro: Pedro, vai lá, fala com Judas, pega o dinheiro e dá a eles. Mas o Senhor queria fazer um milagre para mostrar a sua deidade, para reafirmar em uma oportunidade propícia a sua deidade, o seu domínio sobre a natureza, o seu controle sobre tudo que está à sua volta e o que está longe. Você vai lá no mar, vai lançar o teu anzol, meu servo, e o primeiro peixe que vier vai ter um estáter na boca dele, porque eu estou dizendo que assim se suceda. Aleluia! Quantas e quantas bênçãos nós recebemos quando obedecemos a voz de Deus. E como sofremos e às vezes prejudicamos a causa do Evangelho e do Reino de Deus, porque simplesmente achamos que temos um tal de livre-arbítrio e podemos só dessa vez não obedecer. O problema é que o só dessa vez começa a se repetir. E daqui a pouco, quando se vê, a pessoa já não está mais em comunhão com Deus, ela já não ouve mais a voz dos céus, ela já não tem o seu coração ardendo pela palavra de Deus, ela não tem o seu coração ardendo por ouvir a voz de Deus lhe dizendo o que fazer para buscar outros, para trazer ao arrependimento dos seus pecados. Porque quando nós obedecemos a voz de Deus, nós acharemos ali aquilo que convém ao reino dos céus. Nós acharemos ali aquilo que tanto precisamos e às vezes nem sabemos o teor da necessidade. Todas as coisas, a palavra de Deus diz que o céu se abre quando nós vivemos debaixo da obediência do Pai Celestial. A palavra de Deus diz que o céu se abre. Houve um homem, profeta de Deus, chamado Elias. Falava com Deus, obedecia a Deus. Não se importava com casa, não se sabe nem se Elias tinha casa. O que Elias tinha era uma capa e um bordão. Mas quando aquele homem falava, fogo descia dos céus. Aquele homem enfrentou um império, enfrentou um reino, o seu rei, uma rainha feiticeira temida. E ele prevaleceu porque ele obedecia a voz de Deus e fez tudo tal como Deus mandou. Deus falou: Elias, pega a pedra. Arruma a pedra aí. Faz um altar de pedra. Pedra aí, pedra, Elias. Pedra. Depois tu manda botar lenha. Sacrifica os novilhos. Corta, tá na regra da Torá. Joga água. Depois você joga água. Depois, Elias, você joga mais água. E depois de tudo, quando chega a hora certa, você me invoca. E nós sabemos o que aconteceu, porque ele era um homem que obedecia a Deus. Ele achou ali a maneira de mostrar para Acabe e sua mulher Jezabel, a rainha, que eles estavam errados e que o reino deles ia ruir em breve. Mas Elias não pegou e chamou pedreiro, mandou pegar madeira de acácia,
uma argamassa de qualidade, que afinal é para Deus. Não, Elias não fez isso. Ele fez tal como Deus mandou. Pega a pedra, Elias. Ele pegou aquelas pedras mesmo, toda torta, toda jambrada lá, botou, mas é essa aí, pega essa aí. Pega essa aí, essa pedra aí. É com essa pedra que tu vai, Elias, glorificar o meu nome. Vai lá, Pedro, joga o anzol. Não é rede. Eu não quero que você faça uma grande pesca. A grande pesca eu já fiz. Você vai jogar um anzol. Você é pescador, você sabe lidar com um anzol, né? Vai jogar um anzol. E o primeiro peixe que vier, tu pega. Primeiro passo, pega. Segundo passo, abre a boca. E tá lá a moeda. Tu tira e vem e paga. E Pedro obedeceu. E está aqui o resultado. O nome do Senhor será sempre glorificado, e o único a ser glorificado, quando eu obedecer. Que a paz seja convosco.